Vinho com fel ou vinagre? Quais dessas duas bebidas de fato deram para Jesus beber na sua crucificação? Jesus bebeu ou não bebeu? Afinal de contas, o que foi que aconteceu de fato em relação a isso? É sobre isso que a gente vai estar estudando nesse momento, meus irmãos, já iniciando com as respostas. A resposta é que Jesus não bebeu e que Jesus bebeu a bebida que foi dada para ele. Como assim, professor? Jesus não bebeu e Jesus bebeu? São duas respostas diferentes? Sim, meus irmãos, são duas respostas diferentes, porque foram duas histórias diferentes, em dois momentos diferentes, a mesma circunstância, no mesmo evento da crucificação de Jesus, mas em dois momentos diferentes. E a gente vai estar estudando tudo isso, meus irmãos, já nessa tabela que nós trazemos para os senhores aqui que nós fizemos. Essa tabela ela mostra as bebidas, ela mostra as referências bíblicas onde estão, o que tem em cada bebida, se Jesus bebeu ou não, os motivos de Jesus não ter bebido e os motivos de Jesus ter bebido, cada uma dessas duas bebidas diferentes, além das referências dos comentários bíblicos, e é isso que nós estaremos estudando agora. Essa tabela nós vamos disponibilizar para os senhores. No final dessa nossa aula a gente explica como fazer isso mesmo. Essas duas passagens nós iniciamos com a passagem de Mateus 27. Mateus capítulo 27, no versículo 34, ele traz isso para a gente. Vamos ler a partir do 33, que trata sobre crucificação. E no 33 está escrito bem assim, meus irmãos. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, 34, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Primeira coisa que a gente vê aqui, meus irmãos, chegaram num lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, era uma montanha que levaram Jesus para lá para crucificar Jesus. Olha que interessante, a gente trouxe aqui algumas imagens da internet. Essa imagem da internet mostra essa montanha de longe, meus irmãos. Esse aqui é o Gólgota. Gólgota é uma palavra de origem aramaica, que era o idioma que Jesus falava e que as pessoas falavam na época de Jesus. Na região de Jesus, era uma montanha. E aqui é outra imagem do Gólgota. Meus irmãos, essa imagem é dos dias atuais, praticamente 2000 anos depois que Jesus morreu. Essa montanha já sofreu muita erosão, efeito de chuva, efeito de vento, efeito de sol. Mesmo assim, não fica tão difícil da gente ficar imaginando certos rostos aqui nessa imagem. Algumas outras imagens da internet que trazem isso aqui, como se fosse uma espécie de rosto, dois olhos, um nariz, uma espécie de boca oculta aqui. Essa outra imagem também retirada da internet já pegou mais aquela parte mais à esquerda da imagem que a gente viu, comparando a uma caveira. Olha para essa imagem aqui, meus irmãos. Essa parte mais à direita pode ser especulada como um rosto, aqui os dois olhos, o nariz, aqui uma espécie de boca, ou até essa parte mais à esquerda também. E realmente, né? Mesmo sendo uma imagem mais no dia de hoje e sob efeito de erosão, não fica difícil da gente especular aqui como se fosse uma espécie de crânio. Aqui a parte da testa, aqui a parte do olho, aqui a outra parte do olho, o olho direito do crânio, o olho esquerdo do crânio. Aqui uma espécie onde ficaria o nariz, ou aquele espaço para o nariz do crânio. Aqui a região do espaço para a boca e aqui o queixo desse crânio. Mesmo sendo hoje em dia, não fica tão difícil da gente usar a imaginação para verificar isso. Então a gente imagina que há praticamente 2000 anos atrás, talvez fosse ainda mais nítido na época de Jesus. Então não é tão difícil de se entender porque essa montanha era chamada de Calvário, o lugar da caveira. E quando a gente vem aqui para Mateus, diz que quando levaram Jesus para o Gólgota, para crucificar Jesus lá, eles deram para Jesus beber vinho com fel, mas Jesus, provando, não quis beber. A primeira bebida que a gente vê aqui é vinho com fel. E a primeira reação de Jesus é que Jesus não bebeu o vinho com fel, pelo que a gente está vendo aqui em Mateus capítulo 27, versículo 34. Vamos para Marcos, outra passagem que também traz esse mesmo relato da Bíblia.
22 também diz que levaram para o Gólgota, que é o lugar da caveira, mesma coisa de Mateus. No 23 diz que deram para beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Meus irmãos, a passagem é a mesma, só que Marcos fala mirra em vez de fel. Mateus diz que junto com o vinho tinha fel. Marcos diz que junto com o vinho tinha mirra. E agora a gente vai partir para os comentários bíblicos para que a gente possa entender essa diferença. O primeiro comentário que a gente vai ver nesse momento, meus irmãos, é o comentário de Mateus Champlin. Champlin, quando ele comenta Mateus, mais precisamente Mateus 27, a passagem que a gente acabou de ver, ele diz bem assim: o vinagre era um vinho azedo, frequentemente misturado com água, sendo a bebida comumente usada pelos soldados. Então ele está dizendo que o vinagre era um vinho azedo. Então esse vinho azedo, a gente estuda aquela etimologia da palavra que vinagre é vinho mais aigre, que significa vinho azedo. Então ele está fazendo analogia entre o vinho ali citado com vinagre. Isso que a gente começa a entender através de Champlin. E ele diz que era misturado com água, sendo a bebida comumente usada por soldados. Uma bebida usada por soldados. Ele disse bem assim: a mirra dava ao vinho azedo um sabor melhor e, tal como o fel, produzia um efeito narcótico e estupefaciente. A mirra, assim como o fel, quando era colocado no vinho, dava um efeito narcótico e estupefaciente. O que é que o Champlin está dizendo para a gente? E o vinho com esse outro produto, que Mateus chamou de fel e Marcos chamou de mirra, eles tinham o mesmo objetivo. O objetivo de dar um efeito na bebida, de tornar a bebida com o potencial de causar no ser humano um efeito narcótico e estupefaciente. Professor, o que é narcótico e estupefaciente? Palavras estranhas, né? A gente também colocou na internet e trouxe para os senhores aqui, meus irmãos. Dicionário online, nesse primeiro que a gente vê aqui, ele diz bem assim: narcótico é uma substância que amortece os sentidos, causando perda de sensibilidade. Ele colocou ainda mais aqui em cima, o mesmo que drogas. Então, é uma espécie de droga, né? Para tirar a sensibilidade da pessoa. Aqui em outro dicionário para narcótico, ele diz bem assim: ó, substância que age sobre o sistema nervoso central e pode modificar o estado de consciência. Então, ele mexe no estado de consciência do indivíduo. Já trazendo para o caso de Jesus, que Jesus tomasse essa bebida com efeito narcótico, ia alterar o estado de consciência de Jesus. A gente viu que Jesus não bebeu, por Mateus 27 e Marcos 15. Então, Jesus pode ter evitado alterar o seu estado de consciência durante a crucificação. Quando a gente vem para outro dicionário, a gente vê que estupefaciente tem duas circunstâncias, tanto no sentido figurado quanto no sentido médico. O médico, que é o que a gente tem interesse em saber, diz bem assim: que ou que provoca efeito semelhante a de uma droga, entorpecedor, entorpecente. Então é a mesma coisa praticamente que a gente viu do anterior, né? Estupefaciente. E por último, a gente ainda vê mais uma vez estupefaciente. Em outro dicionário, ele diz bem assim: substância que age sobre o sistema nervoso central e pode modificar o estado de consciência. Ele ainda diz aqui embaixo que é igual a uma droga, um entorpecente, um narcótico. Então, todos eles, quando ele fala, Champlin fala aqui que produziu um efeito narcótico e estupefaciente, esse mesmo efeito de mexer no sistema nervoso central, como se fosse uma droga, alterando o nível de consciência, meus irmãos. Essa era o tipo de bebida que foi dada a Jesus pouco antes dele ser crucificado, que era o vinho com fel ou o vinho com mirra, de acordo com Mateus e Marcos. Ele ainda disse bem assim: não é impossível que ambos os elementos tivessem sido usados na bebida que Jesus provou e se recusou a beber. Ou seja, talvez tivesse vinho com fel e com mirra. Não é impossível. Pode ter sido vinho com fel, vinho com mirra, vinho com fel e com mirra. Mateus falou uma coisa, Marcos falou outra. O que é que ele diz aqui? Contudo, mais provável é que os autores dos evangelhos simplesmente empregaram termos diferentes para expressar uma ou outra coisa. Os elementos postos no vinho a fim de dar-lhe um efeito narcótico, para eles,
A identificação exata desse elemento não era tão importante como parece ser para os modernos harmonistas. A gente que olha os evangelhos de maneira mais harmônica para saber a história de Jesus, fica até um pouco mais curioso para saber se era um ou se era outro. A gente está estudando isso também aqui. A Champlin diz que para os autores, Mateus e Marcos, não fazia tanta diferença os elementos que estavam ali. Eles só queriam dizer que era um produto final, vinho com fel, vinho com mirra, vinho com ambos, vinho com alguma coisa, que tinha o objetivo de causar esse efeito narcótico, esse efeito como se fosse uma droga que mexe com a consciência através do sistema nervoso central, como a gente pôde estudar aqui. Então a identificação exata para eles não era tão importante. Ele ainda continua dizendo bem assim no comentário mesmo. Lemos na história que esse tipo de bebida era usado para diminuir os sofrimentos dos soldados feridos. Naturalmente, né? O soldado estava ferido, então ele tomava uma bebida entorpecente, como uma droga, um narcótico, mexia no sistema nervoso central dele, ele mexia, abalava a consciência para ver se talvez ele sentisse menos dor. E era costumeiro dar lá às vítimas de crucificação para que suas dores fossem suavizadas. Por quanto tempo amortecia as dores? Não sabemos dizer, mas provavelmente não conseguia efeito de grande duração. Então ele disse que esse mesmo costume de dar aos soldados feridos, e tem o costume de trazer para as vítimas de crucificação. Talvez por esse motivo. Se a gente ainda conseguir continuar esse comentário de Champlin, meus irmãos, diz bem assim: neste versículo, temos o cumprimento notável de certa profecia. Olha a profecia que ele disse: deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso é o que aconteceu, é o que a gente está estudando. Está lá em Salmo 69, 21. A gente dá uma olhadinha aqui em Salmo 69, 21, está escrito bem assim: por alimento me deram fel e na minha sede me deram beber vinagre. Meus irmãos, Salmos é um livro da Bíblia que está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento foram escritos todos antes de Jesus. Esse Salmo 69, 21 foi escrito pelo rei Davi. Ele é o autor desse salmo. Rei Davi, ele reinou e viveu aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. Se 1000 antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, foi falado assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, e a gente está vendo que esse evento está acontecendo com Jesus, o que é isso? Isso é uma profecia. Então é um salmo profético, messiânico. Então, a fim de cumprir esse salmo, como a gente pode observar aqui na passagem de Champlin, ele diz bem assim: nesse versículo, temos o cumprimento notável de certa profecia, que é essa profecia daqui que ele diz que está lá em Salmo 19, 21. Qual versículo? O versículo de Mateus 27, que a gente acabou de ver, assim como de Marcos 15 também. É bem possível que o fel que aparece no Evangelho de Mateus tenha sido escrito ao invés de mirra. A gente disse que essa passagem estava em Mateus 27 e Marcos 15, mas naturalmente Mateus 27 é que fala fel, Marcos 15 fala mirra, tá, meus irmãos? Então, o que a gente disse que tem nos dois não é o nome fel, que está lá no Salmo 69, 21. É a passagem de que ele bebeu essa bebida, mas a parte do fel só tem em Mateus. É bem possível que o fel que aparece no Evangelho de Mateus tenha sido escrito ao invés de mirra por causa da influência da profecia que ele provavelmente tem em mente ao escrever essa seção. Ou seja, Mateus estava escrevendo, quando ele foi escrever ele sabia da profecia, então ele já colocou fel lá no lugar. O costume de prover tal bebida para os que sofriam era reputado como uma caridade piedosa por parte de rabinos. Então, esse costume que eles tinham de entregar essa bebida para quem sofria podia ser vista como um ato de piedade. Meus irmãos, aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa é isso aqui, ó. Ele disse bem assim:
É bem possível que o fel que aparece no Evangelho de Mateus tenha sido através de Mira por causa da influência da profecia que ele provavelmente tinha em mente a escrever essa seção. A gente viu que Mateus foi escrito para o povo hebreu, para os judeus. Nós já estudamos isso no nosso estudo pré-evangelhos, tá, meus irmãos? Estudamos exaustivamente. Se você não teve a oportunidade, a gente vai deixar alguma coisa aqui na descrição do vídeo, mas se não tiver o que você tem interesse, pode deixar nos comentários, que a gente vai responder quando tiver a oportunidade. Mateus ele foi escrito para os hebreus, e os hebreus conheciam o Antigo Testamento. É por isso que Mateus é dos evangelhos aquele que mais faz referência a culturas e costumes do povo hebreu. Inclusive, a gente vê que Mateus é característico também por falar muito, assim está escrito, para que se cumprisse a profecia que diz. Então, aqui está dizendo que quando Mateus escreve fel, provavelmente ele colocou fel porque ele já tinha em mente a profecia que tinha sido dita lá em Salmo, capítulo 69, versículo 21. Tá, meus irmãos? Isso aqui é interessante para a gente. Seguindo aqui no comentário, meus irmãos, a gente pode ver essa parte final que diz bem assim: alguns acreditam que o oferecimento mais provavelmente deve ter sido feito pelas mulheres que seguiam o cortejo até o Gólgota, penalizadas com Jesus, passagem de Lucas, mas quanto a isso não podemos ter certeza. Ou seja, alguns acreditam que quem pode ter levado essa bebida para o próprio Jesus foram as mulheres que estavam seguindo o cortejo da crucificação, vamos dizer assim, as mulheres que estavam acompanhando a crucificação de Jesus. Inclusive, mais uma vez, nós já fizemos um estudo a respeito de quem eram as mulheres que estavam ali com Jesus na cruz, tá, meus irmãos? Nós já fizemos esse estudo. Então, as mulheres podem ter levado, sim. Por quê? Pelo que a gente entendeu, por esse efeito narcótico, esse efeito de mexer no sistema nervoso, mexer na consciência dele para tentar aliviar a dor e o sofrimento dele como ato de piedade. E para fechar essa parte do comentário, a gente vê aqui. A recusa de Jesus em beber sem vinho é encarada por alguns comentaristas como ação significativa do ponto de vista espiritual. Jesus queria sorver até o fim completamente o cálice que lhe era dado pela mão do Pai. Ou seja, Jesus tinha interesse em não beber para que ele espiritualmente pudesse sofrer de fato o que ele precisava sofrer completamente, sofrimentos que foram passados para ele por conta dos nossos pecados. Então ele não queria camuflar a sua missão, tendo as suas dores aliviadas, sendo que era a hora de ele sofrer por nós. Então essa explicação traz esse efeito espiritual, e aqui a gente já entende o que pode ser em relação a isso, meus irmãos. O interessante é esse comentário de Champlin. Aqui a gente também parte para outro comentário. Esse outro comentário agora é de Hendrickson, lá do Evangelho de Mateus. Ele traz aqui o versículo que a gente leu, do 33 ao 38, não precisa isso tudo. E aqui ele diz bem assim: o vinho que os soldados ofereceram a Jesus, o qual ele rejeitou, é descrito por Mateus como misturado com fel. Sim. Isto é, algo amargo. Então, vinho com algo amargo. O evangelista estava provavelmente pensando no Salmo 69, 21, a gente leu isso aí. E se ele assim considerou corretamente, o que estava ocorrendo era o cumprimento da passagem do Antigo Testamento. Ok. Então, Hendrickson está falando a mesma coisa praticamente que a gente viu lá em Champlin. Segundo Marcos 15, 23, que é a passagem de Marcos que a gente viu, mirra, a substância amarga era mirra. Uma vez provada tal mistura, Jesus recusou a bebê-la. Sem dúvida, aí aqui isso aqui é importante para a gente, tá, meus irmãos? Sem dúvida, porque queria suportar plenamente e consciente toda a dor que lhe estava reservada, a fim de ser nosso perfeito substituto. Ele está dizendo aqui que Jesus se recusou a beber porque ele queria suportar plenamente e de maneira consciente a dor que estava reservada para ele, para que ele fosse o nosso substituto de maneira perfeita. Então, esse comentário, ele bateu
com o comentário de Champlin, que a gente acabou de ver. Isso aqui é Hendricks no comentário de Mateus. Vamos para Stemacher, meus irmãos. Agora comentando a respeito de Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 23, ele diz bem assim: o vinho que os soldados tentaram dar a Jesus estava misturado com alguma coisa amarga. Ok. Vinho com fé em Mateus, vinho com mirra em Marcos. Aqui em Marcos fica claro que essa substância era mirra. Eles ofereceram a Jesus um vinho mirrado. Okay? Jesus o provou e recusou. A gente já leu. Aí ele fala uma coisa aqui interessante. Será que foram as mulheres piedosas de Jerusalém que prepararam essa bebida para aliviar as dores dos condenados? Mesma coisa que a gente tinha visto no comentário de Champlin, né? Que é uma possibilidade. Ele fez uma pergunta aqui. Qualquer que seja o caso, e aqui agora ele vai dar um motivo também. Qualquer que seja o caso, a razão provável para a recusa de Jesus foi a de querer que sua mente estivesse lúcida quando falasse ali na cruz, bem como porque desejava sofrer toda a dor que ele estava reservada para assim se tornar o nosso substituto perfeito. Meus irmãos, muito importante, muito interessante essa conclusão aqui de Kistemacher. Uma parte dessa conclusão dele é igual ao Hendrickson e ao Champlin, e outra parte ele complementa. Porque ele desejava sofrer a dor que estava reservada para se tornar o nosso substituto perfeito, mesma coisa que os outros dois falaram. Ele aqui ainda acrescenta assim, né? Ele queria se manter lúcido, consciente para quando fosse falar na cruz. A gente não sabe que Jesus teve as 7 frases da cruz, 7 palavras da cruz, né? Algumas pessoas... As 7 menções que Jesus fez na cruz. Inclusive, nós fizemos uma aula exclusivamente para isso também, meus irmãos. Tudo isso que a gente está falando. Boa parte a gente já tem aulas explicando isso, tá? Como é que ele ia falar essas frases em estado de consciência se ele tivesse sob efeito do narcótico, do entorpecente? Então, pelo que o comentário está dizendo, ele recusou para que ele ficasse consciente, para que ele pudesse ter a sua consciência, mesmo no momento de grande dor, para que ele pudesse falar suas palavras na cruz. Esse é o comentário de Kistemacher. E agora a gente vai para a próxima passagem, meus irmãos. A gente percebe que nessa primeira passagem de Mateus e Marcos, em que fala vinho com fel ou vinho com mirro, foi um tipo de bebida que deram para Jesus e ele não quis beber. E aí a gente viu que ele não quis beber, provavelmente para que ele se mantivesse consciente para falar as suas palavras na cruz, assim como para que ele sentisse as dores que ele precisava sentir, de maneira que ele fosse o nosso Redentor pleno, não tivesse uma espécie de escape ou de fuga das dores que ele precisava passar do cálice que ele tinha que beber, que o Pai lhe dera. A gente vai partir agora para o segundo evento em que ele ia tomar vinagre. Essas passagens estão em João 19, assim como em outros versículos também de Mateus 27 e de Marcos 15. Vamos lê-los agora, meus irmãos. João 19, ele fala da morte de Jesus. Aqui no versículo 28 ele diz bem assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Para se cumprir a escritura. Essa parte para se cumprir a escritura, a gente vai ver que mais uma vez tem relação a cumprimento de profecia de outros livros do Antigo Testamento. No 29 diz bem assim: estava ali um vaso cheio de vinagre. Já é um outro produto, né? E beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Meus irmãos, aqui tem um debate muito grande sobre o que é esse caniço de sopo. E sopo é uma espécie de planta, caniço é como se fosse o caule dessa planta. O caule dessa planta, na verdade, não é um caule forte o suficiente para levar a esponja embebida em vinagre para Jesus. Então há uma discussão grande sobre isso. Mas, naturalmente, a gente não vai estar tratando sobre isso aqui. Onde fala caniço de sopo, a gente imagina uma vara, uma lança, ou algo do tipo. Inclusive, Mateus e Marcos, dependendo da versão, eles falam vara. O que se sabe é que tem ali um vaso cheio de vinagre. A gente viu nos comentários anteriores que o vinho com fel poderia ser o vinagre, que é um vinho azedo, misturado com fel, ou misturado com mirra, ou misturado com os dois. De qualquer forma, a gente sabe que ali tinha um vaso com o vinagre, pelo que relata em João. E diz que eles encheram uma esponja de vinagre e colocaram uma vara e levaram até Jesus para colocar na boca de Jesus. Essa é a passagem de João. Essa mesma passagem
Aqui foi a passagem de João 19, versículo 29, a morte de Jesus. Meus irmãos, essa mesma passagem a gente tem aqui em Mateus 27, mas olha a diferença. A passagem que a gente tinha visto anteriormente, de Mateus 27 e de Marcos 15, mas nas duas que nós lemos antes, foram referentes à bebida vinho com fel ou vinho com mirra que deram a Jesus antes de Jesus ser crucificado. Logo no começo, quando levaram Jesus para o Gólgota, que significa lugar da caveira. Então, eles tentaram dar Jesus como um efeito narcótico, como a gente viu, mas Jesus não bebeu. Aqui nessa passagem de João, assim como de Mateus, que a gente vai ler agora, e a de Marcos, que a gente vai ler também, essa segunda bebida, ou vinagre, está sendo dado já nos momentos finais da crucificação de Jesus. Ele já tinha falado várias palavras na cruz, as trevas aconteceram, a gente está tendo aulas sobre isso, inclusive, do meio-dia às 3 da tarde, da hora sexta à hora nona, e aqui já no final é que tá, Jesus vai dizer que tem sede. Quando Jesus diz que tem sede, eles vão oferecer vinagre a Jesus. Olha aqui a passagem de João. Jesus disse, eu tenho sede. Ele já estava na cruz no final. Então, esse é um segundo momento diferente que não pode ser confundido com o primeiro momento, tá, meus irmãos? O momento da bebida vinho com fel ou vinho com mirro. Aqui é vinagre em um segundo momento diferente. Ah, mas o vinho não pode ter sido vinagre lá também? Pode. A substância, nesse caso, não está importando tanto para a gente. A gente já viu que são muito semelhantes. O que a gente não pode fazer é achar que as duas histórias são uma só. Precisa saber diferenciar as duas. A primeira foi antes da crucificação, logo no começo, e aqui já é no final da crucificação. Aqui em Mateus 27, 48, está escrito bem assim. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, ou na ponta de uma vara, em outras versões, deu-lhe a beber. Pegou a esponja, Jesus disse que tinha sido, colocou o vinagre, e passou para ele beber. Em Marcos 15 está escrito bem assim. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Falaram Elias aqui, porque Mateus e Marcos falam essa passagem aqui. Eli, Eli, lama sabachthani. Marcos fala Eloi, e Mateus fala Eli. Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus fala o Eli, Eli, que é puxando mais para o hebraico. Já Marcos fala Eloi, Eloi, puxando mais para o aramaico. Tá, meus irmãos? Mas isso não é objetivo do nosso estudo, isso a gente está tratando nas aulas que a gente está tendo da harmonia dos evangelhos. Estamos tratando sobre a crucificação de Jesus. O que é interessante para a gente é saber que eles colocaram no vinagre, colocaram na ponta de um caniço ou de uma vara e deram para Jesus beber. Vamos para os comentários bíblicos, meus irmãos. Hendrickson. Vamos para Hendrickson no comentário de João. Hendrickson diz bem assim. Mesmo no processo de satisfazer. Antes disso, ele ainda diz bem assim, olha, o vaso cheio de vinagre, que é a bebida que a gente viu nessa passagem de João, vinagre azedo do tipo que os soldados bebiam, foi a fonte por meio do qual a sede de Jesus foi minorada. A gente já tinha visto que tanto os soldados feridos quanto os homens que seriam crucificados, aquelas pessoas que seriam crucificadas, tinham o costume de tomar o vinho com aquele produto, o vinho com fel, o vinho com mirra, e a gente já estudou o efeito. Então tinha um vaso com vinagre ou vinho azedo. E ele disse que era o que os soldados bebiam. A gente consegue entender isso já tranquilamente. Mesmo. Aí ele disse que essa foi a fonte por qual a sede de Jesus foi minorada. Ou seja, a sede ele não matou toda a sede de Jesus. Mas ele diminuiu a sede de Jesus. Diminuiu. Então Jesus bebeu? Sim. A gente viu em João. João 19 estava dizendo bem assim no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, Jesus falou consumado,
Lucas diz que Jesus ainda falou mais uma frase: Pai, em tua mão, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele disse bem assim, ó, quando, pois, Jesus tomou o vinagre. Então a resposta aqui é: Jesus tomou essa segunda bebida que foi oferecida para ele nesse segundo momento, que foi o vinagre? Sim, Jesus tomou o vinagre. Então, meus irmãos, o vinagre que embeberam na esponja e deram para ele. Embeberam de vinagre uma esponja, porque ele não disse alguém só embebeu, mas embeberam. Falou que como se fosse mais de uma pessoa, a gente vai estudar isso também. Se é a partir de João, vimos Mateus, Marcos também, e ele diz que foi o meio pelo qual a sede de Jesus foi minorada, isso a gente entende. Mesmo no processo de satisfazer de modo limitado esta terrível necessidade física, Jesus foi escarnecido. Então, o comentário de Hendricks aqui está trazendo que isso aqui foi feito por Jesus de maneira escarnecedora. Mas João não conta essa parte da história. Veja Mateus, ele faz, entretanto, menção do fato de que eles, provavelmente se referindo ao centurião e dos soldados, o último obedecendo às ordens do primeiro, tendo mergulhado uma esponja no vaso de vinagre, fixou-a no caniço de sopa e a levou à boca, de modo que esse líquido pudesse dar algum alívio aos seus lábios ressecados e sua garganta. Vamos lá, que isso aqui é importante. Vamos comentar esses dois pontos importantes para a gente tratar aqui. De baixo para cima. Jesus estava precisando de alívio nos lábios ressecados e na garganta. Então, o vinagre fez com que o alívio viesse e a sua sede fosse minorada, quando embeberam a esponja no vaso de vinagre. E ele disse assim que quando fala eles, lá em João, como a gente viu, provavelmente se referindo ao centurião e ao dos soldados, o último obedecendo às ordens do primeiro. Porque não só tinha uma pessoa ali de Roma com Jesus. Então, tinha pelo menos um centurião, que era um oficial romano, que estava liderando aquele trabalho que estava sendo executado pelos soldados, além de outros soldados. Então, ele está dizendo que quando ele diz eles deram vinagre de beber a Jesus, provavelmente o oficial romano, o centurião, deu a ordem para o soldado, e o soldado foi lá e executou a ordem, fazendo o que a gente viu. Pegou uma vara, pegou a esponja, encheu de vinagre e deu para Jesus. É isso que ele quer dizer aqui nessa parte desse comentário, meus irmãos. Esse aqui é o comentário de Hendriksen. Vamos partir aqui para Champlin. Champlin, quando ele comenta João, ele começa dizendo bem assim: o vinagre é a posca romana, ou seja, o vinho comum azedo, que os soldados do Império usavam como bebida. Então ele já disse para a gente o que era esse vinagre, né? O vinho azedo, que os soldados tomavam como bebida. A gente acabou de ver isso em Hendriksen. Então, ele traz essa informação para a gente, que a gente já tinha visto, e ele traz outras informações importantes. Olha o que ele disse bem aqui. Alguns indivíduos demonstraram misericórdia de Jesus nesse ponto. O Evangelho de Mateus não diz que foram os seus socorredores, não diz quem foram os seus socorredores, mas o Evangelho de João acrescenta que foi um dos soldados, posto que sem dúvida foi a bebida deles que lhe deram. O que é que isso significa, meus irmãos? O que é que Champlin está querendo dizer nesse comentário de João? Ele está dizendo já que, quando Jesus disse tenho sede, os soldados pegaram da bebida que eles mesmos bebiam para entregar a Jesus, eles demonstraram um ato de misericórdia. Você está com sede, eu vou dar para você a bebida que eu bebo. Então, se eu bebo essa bebida, não é uma coisa que eu faço para me machucar. Então, eu vou passar para você aquilo que eu faço para mim mesmo. Então, por essa interpretação que Champlin traz, foi um ato de misericórdia. Mas a gente acabou de ver no comentário anterior que isso foi feito com uma maneira de desdém. Então, por enquanto, está tendo uma aparente discordância entre o comentário de Hendricks e o comentário de Champlin. Vamos ver o que ele continua falando por aqui, meus irmãos, para a gente. Ele continua dizendo bem assim. Ele diz aqui que a passagem de Lucas, essa parte aqui, a passagem de Lucas a gente não viu. Lucas trata isso de maneira semelhante também. Ele diz que não situa esse oferecimento de vinagre ou vinho azedo no mesmo ponto da narrativa que fazem os demais evangelhos. Por isso que a gente não viu, só viu os demais.
Mas antes, mais cedo, antes mesmo das 3 horas de trevas, em conexão com as narrativas, as zombarias de que o Senhor foi alvo, porquanto no terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, isso que ele acabou de comentar vai entrar em detalhes da harmonia, a gente não vai entrar nisso agora. Porquanto no terceiro evangelho, os soldados ofereceram-lhe vinagre em espírito de escárnio. Agora o que Champlin está trazendo aqui é a mesma coisa que foi explicada por Hendrickson, que eles trouxeram em espírito de escárnio. Eles fizeram isso para Jesus, para que eles pudessem estar escarnecendo de Jesus, como está escrito aqui, ó. No processo de fazer de modo limitado essa terrível necessidade física, Jesus foi escarnecido. Então essa parte que Hendrickson está dizendo, a parte que Champlin está dizendo também. Aí ele diz, evidentemente, os trechos de Salmos 69, 2 se refere a essa circunstância, taxando-a de um ato de zombaria, ao dizer, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. A gente já viu esse salmo, meus irmãos, que está explicando isso aí. Então, isso aí foi uma profecia, e ele diz assim, ora, visto que temos nesse trecho do livro de Salmos uma predição profética, parece que durante algum momento da crucificação esse oferecimento de vinagre foi feito zombateiramente. Então ele está trazendo isso aí, que foi oferecido de forma mais zombateira, né, com Jesus. Então fica aí meio que dúbio já essa interpretação, se foi feito de maneira a zombar de Jesus ou se foi feito por misericórdia. Ele está trazendo esses dois leques. O que a gente pode ver esse comentário final aqui, meus irmãos, que ele diz bem assim, é óbvio que o Senhor Jesus aceitou vinagre ou vinho azedo, ao passo que quando prestes a ser crucificado, ofereceu-lhe uma mistura atordoadora, vinagre misturado com fel, uma droga que tinha por propósito suavizar as dores. Tal bebida usualmente era dada no começo da execução. Então ele está dizendo que é óbvio que o Senhor Jesus aceitou agora o vinagre, o vinho azedo, porque quando ele estava para ser crucificado, ofereceram para ele uma mistura que era atordoadora, e ao que parece que Champlin está dizendo aqui, nesse momento já não era mais, né? Então o Senhor rejeitou a bebida no começo. Muitos estudiosos têm conjecturado que esse é um último comentário dessa parte de Champlin agora, meus irmãos. Muitos estudiosos têm conjecturado que essa rejeição teve por finalidade impedir que ele tivesse aliviado os sofrimentos que lhe era mister experimentar. Sim, a gente já leu isso. E que lhe estavam reservados como expiação dos pecados de todos os homens. Então ele está repetindo o que a gente viu também em comentários anteriores. Com isso a gente fecha essa parte de Champlin. Vamos ver agora o que Champlin trata sobre Mateus. Ele diz bem assim, essa declaração feita na cruz é considerada pelo autor do Evangelho de João como um cumprimento de certa profecia referente ao Messias, certamente o cumprimento das exigências de Salmo 22, 15 e Salmo 69, 21. Salmo 69, 21, a gente já viu. Mas Salmo 22, 15, não. O que é que tem a ver tenho sede com Salmo 22, 15? Meus irmãos, olha o que é que está escrito aqui em Salmo 22, 15. Secou-se o meu vigor com um caco de barro, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então é uma referência à sequidão e à sede que Jesus estava sentindo. Inclusive esse Salmo 22, meus irmãos, ele tem outras profecias também. Olha o que ele diz aqui no 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. A gente vê que isso ocorreu também na prisão de Jesus, nós já estudamos sobre isso. Inclusive, olha o que ele fala aqui logo no começo. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, por que me desamparaste? É aqui no versículo 1 do capítulo 22 de Salmo, no hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é a língua original do Antigo Testamento, vai estar aquela frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Que a gente vê lá, passando no Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos. É uma profecia daqui, meus irmãos, dessa passagem daqui do Salmo 122, tá? Então, é isso aqui que Champlin está dizendo, essa exigência da parte do tenho sede, para que se cumprisse a profecia,
vem daqui, de Salmo 122:15, de Salmo 22:15, que é essa passagem profética, assim como aquela parte do 69:21 que a gente também já leu. Uma sede intensa era resultado natural da experiência da crucificação, quando os líquidos corporais se ressecavam em grande escala. Sem dúvida alguma, esse vinagre foi oferecido a lábios ressequidos e partidos. Sim, Jesus tinha sofrido muito na crucificação e estava com sede naturalmente. Tal vinagre, conforme esclarecido no versículo 34, era o vinho azedo comum que os soldados estavam acostumados a ingerir. Ele está dizendo aqui que era o vinho azedo comum, esse vinagre que os soldados bebiam, né? Então está tudo coincidindo, a gente já vê. A esponja foi aficiada a um caniço ou na ponta da lança de um soldado. A passagem de João indica que Jesus não rejeitou a bebida dessa vez, conforme fizera antes. Então Jesus dessa vez bebeu a bebida que foi vinagre nesse segundo momento, meus irmãos. Nós vamos aqui para o nosso último comentário, já partindo para o final, o comentário bíblico de Moody, a parte de João. Ele diz bem assim: a bebida reanimou as forças de Jesus, o vinagre. 30, não é no 30 não, é no 29 isso aqui, viu, meus irmãos? É o versículo 29. A bebida reanimou as forças de Jesus, capacitando-o a dizer com voz forte, segundo os outros evangelhos, está consumado. Olha que importante aqui mesmo. Ele disse que essa bebida, no primeiro momento, a gente sabe que Jesus não bebeu vinho com fel ou vinho com mirra por ser entorpecedor. Ele precisava estar consciente, tanto para sofrer as dores que precisava passar, quanto para ter o seu estado de consciência na crucificação, na cruz, inclusive falar aquelas frases que ele falou. Já que no final, circunstância é diferente. Ele disse que quando ele bebeu, as forças de Jesus, que já estavam praticamente, Jesus já estava praticamente sem forças, elas foram reanimadas, ainda que fosse um vinagre, fosse algo como muito, como água, como líquido para matar a sede comum. Mas ele disse que reanimou as forças de Jesus, capacitando-o a falar mais uma vez na cruz. Ele diz com forte voz, segundo os outros evangelhos, que os outros evangelhos dizem que Jesus bradou com forte voz. Aí ele falou: está consumado. Ele falou: está consumado. E ele também falou depois: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando ele falou: está consumado, depois de tenho sede, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele falou com forte brado, com forte voz. Como é que ele tinha força nesse estágio final da crucificação para falar isso? Ele não tinha. Então, essa bebida daí reanimou as forças de Jesus. Então, esse foi o motivo, segundo o que a gente vê aqui em Moody, para que ele pudesse estar realizando a bebida do vinagre, dessa segunda bebida, nessa passagem, meus irmãos. E assim a gente fecha o nosso estudo de hoje com essa nossa tabela para os senhores, tá? Essa tabela trata sobre essas duas bebidas na crucificação de Jesus, tanto o vinho com fel ou o vinho com mirra, assim como o vinagre. As passagens bíblicas estão descritas aqui do lado. O vinho com fel ou vinho com mirra, tá aqui a composição dele. Era um vinho com algo amargo. Esse vinho com algo amargo, ou vinho azedo, que era a bebida que os soldados bebiam. E o vinagre também era o vinho comum azedo que os soldados do império usavam como bebida. Jesus bebeu no primeiro momento? Não, porque esse vinho azedo com um produto a mais, ou fel, ou mirra, ou até os dois, como a gente estudou, tinha efeitos para deixar ele como narcótico. Mexia no sistema nervoso, mexia na consciência, e Jesus queria estar consciente. Então Jesus não bebeu. Já o segundo momento, no final da crucificação, Jesus bebeu o vinagre. Sim, foi o que, pelo que a gente vê em Moody, animou as forças de Jesus. Quais foram os motivos? Os motivos estão aqui. Ele não bebeu porque ele queria que sua mente estivesse lúcida para quando falasse na cruz, e ao mesmo tempo ele precisava sofrer a dor que ele estava reservado para sofrer, para que ele fosse o nosso substituto perfeito. Já o vinagre ele bebeu para alívio dos lábios, da garganta dele, também para reanimar as forças, para que ele pudesse falar mais vezes. E aqui nesse lugar, nessa coluna mais à direita, a gente tem a referência desses comentários. Dessa maneira, meus irmãos, nós vamos encerrando.
essa nossa aula de hoje. Esse material a gente vai disponibilizar aqui para os senhores, deixar disponibilizado em um local, provavelmente na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dificuldade, gratuito, naturalmente, claro. Se você tiver alguma dificuldade com isso, pode colocar nos comentários e a gente vai atender o seu comentário na primeira oportunidade, tá? Então, Jesus Cristo abençoe a todos. Até os próximos momentos. Nosso Senhor Jesus assim nos permita.